Bom dia, crianças do terceiro ano. Estamos iniciando mais uma terça-feira com atividades em casa, ok? Então eu venho pedir a vocês que estão me assistindo que visualizem as videoaulas, que sigam as orientações repassadas, ok? Na agenda, façam a devolutiva das tarefas, garantindo a aprendizagem e a sua presença, ok, turma? Então, estamos juntos hoje para mais uma aula de matemática. E na nossa aula de matemática de hoje, nós iremos dar continuidade sobre o assunto da comparação, ok? Então, nós temos aqui, na sexta questão, represente com algarismos a quantia em reais de cada pessoa. Daniel, aí você vai verificar. Olha aqui, quantas notas de 100 tem Daniel? Você vai contar quantas notas de 100 tem Daniel. Tia Sádua tem 7, então você registra logo 7. Quantas notas de 10 tem Daniel? Tem 7 notas. Coloca o número 7. E quantas unidades tem aqui? Quantas moedinhas de R$ 1 tem Daniel? 4. Coloca o 4. Que número você formará? R$ 774. A Marcela, você vai contar quantas cédulas, certo? Tem de 100. Então, 1, 2, 3, 4, 5 cédulas. E com duas de 50, tenho 6 cédulas de 100, ok? Quantas cédulas de 10? 3 cédulas de R$ 10, coloco o número 3. E quantas unidades? 5, 6, 7, 8, formando o número 638. E a Camila, você irá verificar quantas cédulas ela tem de 100. Tem 9 cédulas, certo? Aí 900 mais 50, 950. Mais 20, 970, ok? 970 mais 20, 990. Mais, pegando uma de R$ 10, fechei 1.000. 1.000, então vou colocar uma aqui na casa da unidade milhar, ok? Na casa da centena, 0. Na casa da dezena, juntando R$ 20 com R$ 10 que sobrou, eu tenho 3 cédulas de 10, no caso aqui. E quantas moedinhas que representam as unidades? Eu tenho aqui 4. 4 moedas que representam 4 unidades, formando o número 1.034. Então, qual dessas pessoas possui a maior quantia? A Camila, ela vai apresentar a maior quantia. E a menor quantia? A menor quantia em dinheiro, em real, no caso aqui, quem apresenta é a Marcela. A sétima, complete os itens com os números das fichas, de maneira que as sentenças se tornem verdadeiras. Eu tenho aqui algumas fichas na cor azul. Claro que não segue uma sequência, são números diferenciados. Vocês irão observar esses números e vocês irão completar a linha, ok? De cada item. Então, no item A, 1.101, maior do que. Então, vou ter que colocar um número menor. Lembram lá da regra que eu falei? Que o sinal, né, ele vai estar sempre apontando para o menor número. Então, no caso, 910. No item B, 2.128, maior do que, vou ter que colocar um número menor do que o anterior. Então, vai ser o 1.199. No item C, 700, menor que.
Então, aqui eu já vou ter que colocar, posteriormente ao sinal, um número maior do que 700, 820. No item D, 999, menor que, então vou ter que colocar um número maior do que o 999, 1000. No item E, vou ter que colocar um número menor do que o 3.425, será o 2.312. E no item F, eu vou ter que colocar um número, no caso aqui, maior do que o 400, porque o sinal está apontando para o 400, então o 400 é o menor número, então vou ter que colocar um número maior. E o que restou foi o 401. Uma dica, a partir do momento que você for completando a linha, você vai marcando a ficha, certo? Marca um xizinho na ficha, indicando que o número você já utilizou. A oitava, Bruna e seus amigos compraram ingressos para o show de uma banda de rock. Os ingressos foram vendidos com numeração em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Veja no quadro ao lado o número do ingresso de cada um deles. O Paulo, o número do ingresso dele, 586. Amanda, número do ingresso, 1.254. A Bruna, 2.349. O Douglas, 2.350. A Alice, 4.483. Vem a pergunta: quem comprou o ingresso primeiro? Quem comprou o primeiro ingresso, no caso aqui, foi o Paulo, porque o número do ingresso dele é a numeração de menor valor, ok? Ou seja, é o ingresso que apresenta um número, né, com algarismos bem menores, referente aos demais. Então, o Paulo, ele foi quem comprou o ingresso primeiro. Aí, no item B, quem comprou o ingresso por último? Por último, aqui foi a Alice, né? Se observarmos bem aqui, no caso, essa coluna, né? Nós podemos observar aqui que a Alice, ela comprou o ingresso que apresenta o maior número, né? Dentro da tabela, ok? A segunda coluna dentro dessa tabela. Então, no item C, 2 dos amigos compraram os ingressos logo em seguida, ou seja, o número do ingresso é um sucessor, ou seja, é o que vem depois do número do ingresso do outro. Quem são eles? No caso aqui, os dois números mais próximos, eu tenho 2.349, que é o da Bruna, e o sucessor da Bruna, no caso aqui, será o Douglas, que tem o ingresso com o número de 2.350. Combinado? Utilizando os números das fichas, complete a reta numérica. Eu tenho aqui fichas com cores diferentes, não segue uma sequência numérica, e eu posso observar que eu tenho uma reta e nessa reta foram colocados alguns valores. Então, está pedindo para você utilizar os números dessas fichas coloridas, completando a reta numérica, certo? Com os valores que faltam. Então, eu tenho 4.300, né? Qual é o número aqui dessas fichas que está entre o 4.300 e o 4.500? O 4.400. Que está entre o 4.500 e o 4.700? O 4.600, ok? O número aqui que está entre o 4.800 e o 5.010 é o 4.900, ok? O número que vem antes do 5.100, 5.000. O número que está entre, no caso aqui,
5.100 a 5.300, 5.200. E o que está entre 5.300 e 5.500, 5.400. Então, quais desses números são maiores do que 4.900? Os maiores do que 4.900, você vai ver os que você tem aqui. Você tem os 5.000, tem os 5.200 e tem os 5.400, que foi o que você lançou dentro da reta numérica. No item B, os menores do que 5.000, aí são os que vêm anterior aos 5.000. Então, os menores aos 5.000, 4.400, 4.600, 4.900. E no item C, os maiores do que 4.600 e menores do que 5.200. Eu tenho dois valores. Eu tenho 4.900 e tenho 5.000, ok? Não pode passar dele, né? Seguindo. A 10ª. Observe o violão e seu preço. Aqui é o violão e o valor dele é R$ 648. Podemos dizer que esse violão custa aproximadamente R$ 650. Por quê? Porque 648, para fechar em um número exato, fica mais próximo de 650. Pois 648 está mais próximo de 650 do que de 640. Verdade. Então, aqui tem uma reta, certo? E na reta tem aqui alguns valores. Então, no item A, agora determine o valor aproximado. Aqui é uma questão, turma, de aproximação, onde vocês irão deixar os valores de cada produto, certo? Exato, de forma exata. Vocês irão fechar em um valor exato, que termine sempre com 0. Então, agora determine o valor aproximado de cada um dos produtos. Primeiro produto, o forno de micro-ondas. Ele custa R$ 434. Se ele custa R$ 434, o preço aproximado, eu vou fechar no 430, certo? Eu não vou adiante. Por quê? Porque aqui terminou em 4. Na cafeteira, R$ 127. R$ 127 terminou em 7. Então, 7 ele fica mais próximo, né, do 8, do 9, do 10. Então, eu vou fechar com 0. Então, preço aproximado, eu posso fechar nos R$ 130 da cafeteira. E o aparelho celular, R$ 1.147, ok? Então, eu vou acrescentar. Terminou com 7, né? Então, eu vou acrescentar. Vai ficar R$ 1.150 no caso. No item B, escreva o nome dos produtos, dos 3 produtos que você simplesmente fez a aproximação dos valores, né, de acordo com o preço do maior valor para o menor valor. Então, quem ficou com o maior valor? O aparelho celular, né? O segundo produto de maior valor foi o forno de micro-ondas. E o terceiro produto de maior valor, a cafeteira. A 11ª. Leia as dicas para descobrir qual é o número indicado. Dica 1. É um número maior do que 2.000 e menor do que 3.000. Então, não pode passar de 3.000. Se está entre 2.000 e 3.000, eu posso colocar o número 2, certo? O algarismo 2 na casa da unidade de milhar. Dica 2. O algarismo das centenas é igual a terça parte de 6. Então, eu posso pegar
o algarismo das centenas, no caso aí, se é igual a terça parte de 6, terça parte, significa dizer que eu vou ter que pegar o 6 e vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, coloca o algarismo de número 2 na casa da centena. Terceira dica. O algarismo das dezenas é igual ao dobro do algarismo das centenas. Se na minha centena eu tenho 2, o algarismo de número 2, e na dica 3 vem dizendo que o valor da dezena é o dobro de 2, então 2 vezes 2 é 4, certo? Então, coloco o algarismo de número 4 na casa das dezenas. E na casa das unidades de milhar, nós vamos para a dica 4. O algarismo das unidades é igual ao sucessor de 8. Qual é o número que vem depois do 8? Então, o algarismo que aparece depois do 8 é o algarismo 9, na casa das unidades, formando o número 2.249. A 12ª. Observe a senha de alguns clientes que aguardam atendimento em um banco. O Antônio, a senha de número 347. Maria, 348. A Marta, 351. Luiz, 350. Luciana, 349. Então, o item A. Qual é a senha de Antônio? Qual é a senha, qual é o número aqui que o Antônio traz na mão? Ele traz o 347. Beleza. E a Luciana? A Luciana, ela está segurando a senha de número 349. Registrem aí os números. No item B, seguindo a ordem crescente, que essa ordem crescente é a ordem que vai sempre do menor para o maior. Existe um crescimento, certo? Dos números. Que cliente será atendido primeiro? Marque com um X, seguindo a ordem crescente dos números. Que cliente será atendido primeiro? No caso aqui, o cliente que primeiro será atendido será o Antônio. Por quê? Porque ele tem a menor senha, né? Ele traz nas mãos o menor número, certo? No item C, qual dos clientes será o último a ser atendido? O último a ser atendido, no caso, é a cliente que apresenta uma maior numeração, certo? E a cliente que traz em mãos o maior número, no caso aqui, que é o 351, é a cliente que se chama Marta. Então, você escreverá o nome Marta. Então, turma, eu espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Essa foi a nossa aula de terça-feira, né? Leiam, releiam, façam com capricho, com dedicação, com organização a atividade de vocês. E como eu falei lá no início, realizem a devolutiva da atividade, certo? Então, matemática é necessário praticar. Então, eu deixo aqui um grandioso abraço meu, da tia Sádiva, certo? Muito amor, muito carinho, certo? 1000 beijos para todos vocês que estão me assistindo e até a nossa próxima videoaula, turma.